Olá, muito bom dia. Mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na 107.7, a nossa Cultura FM. E além de estarmos no FM da nossa cultura, neste sábado pela manhã, também pode nos acompanhar com imagens pelo YouTube, nas plataformas da Cuboplay, né, na plataforma da cuboplay.com.br e também no canal do YouTube da Cuboplay. Juremir Machado, tudo certo? Tudo certo, Nando, e o programa está repercutindo. Eu ando aí na cidade e as pessoas falam, é a força do rádio. O rádio ainda tem muita força. O pessoal aí das tecnologias, do YouTube, acha que não. Mas é muito mais fácil encontrar na rua alguém que diga assim, te ouvi na FM Cultura, do que alguém que diga te ouvir no YouTube. E o sábado te dá essa possibilidade de, daqui a pouco, um dia bacana, sai, tá caminhando, né? Bota aqueles fones para dar uma caminhada, bem tranquilo. Verdade. Bem tranquilo. Quer apresentar o nosso convidado, Jeremias? Nosso convidado de honra, como se diz, um grande convidado, Gilberto Schwartzman, escritor, médico, agitador cultural, curador de exposições, o cara que simplesmente recolocou a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul na mídia, com a exposição sobre Marcel Proust. A exposição foi um sucesso enorme, ele vai falar disso, e aquilo movimentou a cidade, movimentou a biblioteca, trouxe não sei quantos imortais da Academia Brasileira de Letras para visitar a exposição e, além de tudo, está publicando livros maravilhosos que estão tendo traduções, já saiu na Argentina, já saiu na França. O Gilberto, ele, todo mundo sabe, um oncologista famoso, de grande reputação, e aí, de repente, ele disse, não, agora é literatura, é arte. Literatura, é arte. E aí está de camisa 10, assim, está jogando e distribuindo o jogo. Ô, Gilberto, esse sobrenome Schwartzman é da onde? É judeu, é uma escrita alemã. Sim. É um formato, né, com dois N's e S, o S depois do T ao invés do Z, mas isso deve ter sido uma tentativa de esconder a origem judaica, né? Feita aqui no Brasil. Não, na chegada. Na chegada. É o que dizem, né? Porque há várias formas de escrever esse nome. Eu até fiz um livro, Max e os Demônios, em que eu brinco com as possibilidades do meu sobrenome, né? Viajando pelo mundo, porque os nomes vão sofrendo modificações, né? Sim. À medida que chega num outro país, etc. Então, eu imagino que tenha sido isso, mas a minha família vem da Bessarábia, que era uma região ocupada pela Rússia, do lado do meu pai, e da Lituânia, uma outra região subjugada historicamente pelos russos e pelos soviéticos durante o regime soviético pelo lado materno. Então, essa é a origem do nome. Mas deixa eu só fazer um comentário sobre o rádio. Vocês sabem que eu não tinha a certeza sobre a dimensão que pode ter o rádio. E uma vez uma paciente do Hospital de Clínicas me pediu que eu a ajudasse a reencontrar o filho que ela teve e que nunca viu durante toda a vida. Teve o bebê, tiraram dela, ela sabia o nome, não sabia se usava o sobrenome. E aí eu fiquei desesperado porque eu queria atendê-la, ela estava numa situação assim muito difícil de vida, assim, com pouco tempo de vida. E eu, quando saí do quarto da paciente no Hospital de Clínicas, eu estava assim, desesperado, porque eu queria ajudar e não sabia como. Como é que eu vou conseguir encontrar essa pessoa? E aí eu falei com a assistente social do hospital no corredor. Olha como tem Deus. Encontrei com ela, disse, olha, me ajuda aqui, me dá uma opinião. Ela disse, muito simples, rádio. E eu disse, rádio? Exatamente. Tu me dá um nome, me dá a região, deixa comigo. E aí passou, era uma sexta-feira, era um sábado de manhã isso, porque eu me lembro que eu fui dar uma aula de manhã. Na segunda-feira tinha um bilhete para mim. Ligou um rapazinho de Florianópolis. Era de uma empresa, era ele. E ele dizia para mim, sou eu sei que sou eu, porque eu sei que sou eu sempre procurei pela minha mãe. E se encontraram, e eles eram iguais. Eu até escrevi isso num livro que eu fiz sobre coisas médicas. Então o rádio tem um poder impressionante. Nossa, impressionante. As pessoas escutam muito rádio. Impressionante. O Nando é homem de rádio desde sempre. Desde sempre. E é maravilhoso ouvir rádio. Pelo rádio. Eu virei jornalista por causa do rádio. O rádio é fantástico, porque a gente usa a fantasia ao mesmo tempo, né? O que é a narração de um jogo de futebol?
parece que a gente está vivendo assim Nossa. um drama constante, né? O rádio te dá elementos para tu formar a imagem. Exatamente. Né? Diferente de uma televisão que tá a imagem ali na tua frente, pronta. Claro. Né? Eu fui ao jogo Inter e Flamengo. Fazia tempo que eu não ia ao estádio, fui ao jogo com um amigo, Luiz Gomes. Com o Sim, Luiz. nosso grande Luiz. Qual jogo Aí, foi? Inter e Flamengo. E aí, Pé claro, quente, então? pé quente, muito. E aí levei o celular, claro, e comecei a ouvir na Rádio Grenal. Só que tinha um delay de mais ou menos 1 minuto e meio. Ah, não, no celular, dentro do campo Sim. não dá. Aí era sensacional, porque primeiro eu via o lance Sim. e depois eu via a narração Claro. do lance. O lance era reconstituído 1 minuto e meio depois. Sensacional por isso. É. Emoção. Eu assisto a televisão com o rádio. Tiro o som e vou no rádio. O rádio é muito mais Eu emocionante. vou mexendo muito. Eu fico muito no rádio, na mais televisão, emocionante. mas vou mexendo. Tipo, dá um lance polêmico, eu quero saber a opinião de um, de outro. Eu sei quem tá comentando nos jogos. Eu gosto muito de ouvir os comentaristas. Sim. Cada vez falam menos, né, Juremi? Sim, sim, Cada sim. vez tu bota no Sim. intervalo do jogo, todo o tempo no intervalo, vamos ver o que tá dizendo o comentarista. Sim. Hoje tu bota no intervalo, os caras estão falando de tudo, menos o comentarista O fala. suprassumo do comentarista minimalista é agora o Maurício Saraiva no Jornal do Almoço. Cada comentário dele tem 15 segundos. 15 segundos. É uma frase. Ué, pra Não haja é mais de talento, uma, né? senão É fica pra chato. matar. Haja talento, né? Haja talento pra... Lembra do Haja Rui talento. Carlos Osterman? Sim, Que maravilha, o professor. aquelas análises do Osterman. Ali era Rui, filosofia. até hoje, o Rui tinha um comentário do meu programa. E ele entrava, quando dizia boa tarde, professor, ele dizia oi, Nando, ele esticava. Já teria Até- terminado. Até hoje, algumas pessoas me encontram e dizem, oi, Nando. Marcou aquele negócio Vê que dele. interessante como uma pessoa, com o recurso que ele tinha, como ele Sim. contribuiu, né? pro Cultura. esporte. É. Talento, falava bem. Agora era outro ritmo, né? Um ritmo lento, que hoje não é assim. É aquela história, por exemplo, quando a gente vê o Tom Jobim e o Piazzolla. São dois, não é por acaso, são duas pessoas com uma formação impressionante, né? Clássica, formal, e que migram para a música mais, digamos, popular e produz maravilhas. Né? Pena que não havia celular na época, porque uma vez fui fazer uma entrevista com o Piazzolla num hotel em Porto Alegre, à beira da piscina. E estão lá entrevistando o Piazzolla e tal, e daqui a pouco ele disse, não, porque isso é tal nota. Eu era um jovem repórter e eu fiquei meio em dúvida, que nota seria Sim. aquele? E ele disse, espera aí que eu vou pegar o instrumento e vou mostrar. E mostrou na beira da piscina, mas não tinha fotógrafo, não Sim, tinha claro. celular. É. Mas foi muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir os dois juntos no show. Lembra que tinha, nos anos 80, a Rede Globo tinha um programa que era Chico e Caetano. Sim, isso mesmo. Programa de auditórios. É. E eles gravavam lá no Rio de Janeiro, não sei se era o Teatro Fênix, o que era. Eu morava naquela época no Rio, acho que 86 isso. E eu tinha uma conhecida que tinha os convites, aquela coisa, e eu ia sempre assistir. Vi vários shows, e uma das apresentações teve primeiro Tom Jobim, depois Piazzolla e depois os dois juntos. Que É uma coisa tu nunca maravilha. esquece, né? Agora, vocês lembram de um programa que era com o Blota Júnior, que era A Palavra É, e o cara Claro. dava uma música, Tinha que como o completar. Chico e o Caetano dominavam. Então eles tinham uma formação musical, conheciam música, O tinham Chico- cultura musical. O Chico e o Caetano não erravam uma. O Chico que deu um show no discurso dele em Portugal. Terminou o discurso esse do Prêmio Camões, Sim. dizendo o seguinte, que o Bolsonaro teve a rara fineza de não sujar o diploma que ele recebeu. Ele dedicou a todos os escritores, né? Ele é uma pessoa especial. Foi bem bacana. Tu é de Porto Alegre, Gilberto? Eu nasci Onde é em que tu é? Passo Fundo, Passo mas Fundense. com 1 ano de idade eu vim para Porto Alegre. Aí fiquei toda a vida em Porto Alegre. Aí fui para o exterior, claro, mas eu vivi toda a minha vida que eu lembro em Porto Alegre. Depois daquele vestibular em Pelotas, onde é que tu fizeste a tua Não, eu faculdade? fiz a faculdade em Porto Alegre. Eu passei no mesmo ano na URGS, né? E tirou o primeiro lugar lá em Pelotas. Mas assim teve essa como história quem não do quer meu nada. tio do meu pai que queria me dar umas palmadas. Mas eu sou porto-alegrense, assim, de Essa adoção. gurizada que faz vestibular para medicina que morre de medo, quer dizer que é... Não, na época que eu fiz, eu nem sei porquê. Eu era daqueles que estudavam bastante, assim. Não, Eu- qualquer época tinha que estudar bastante. É. Para tirar primeiro lugar. até para Vestibular medicina, de para ser medicina. primeiro, qualquer época tem que estudar. Mas essa de Pelotas foi só para garantir, eu fui fazer também num outro lugar. Era antes?
Era antes, isso mesmo. Quer dizer que antes de fazer a prova, tu fosse jogar sinuca Isso mesmo, na noite casa anterior, de um eu e tio. 2 amigos de Porto Alegre fomos jogar sinuca. E aí Isso aí? esqueci de fazer a visita Na no casa meu do tio. É. Ô, Gilberto, a cultura em geral, a literatura, ela entra em ti bem antes da medicina? Como é que é isso? Olha, eu sou muito agradecido a esses últimos anos porque eles me deram a oportunidade de revelar uma paixão que eu tenho, que eu exerço desde adolescente. Eu adoro o livro, adoro o livro. Eu sempre colecionei primeiras edições, sempre comprei livros em leilões, desde mocinho. E quando eu fui para o exterior, então, nós moramos na Inglaterra, depois na Holanda. Tu pode depois nos contar Estados uma história pessoal, que tu já andou contando por aí, que eu acho maravilhosa, que tu estavas com a tua mulher em algum lugar e vocês iam passar não sei quantos dias. Isso é lindo. Isso é mas isso é aí uma coisa ele muito encontrou uma primeira edição raríssima. É. Largou a mulher. Ele Abandonou a mulher. convenceu a mulher a voltar antes para casa. Nós fomos para. Nós morávamos em Londres e fomos. Eu tinha uma bolsa do British Council, bem modesta, e nós fomos para Paris juntos, era a nossa primeira viagem juntos, os dois e tal. E aí deixamos Essa bolsa a ver com a medicina. eu estava fazendo pós-graduação. E aí deixamos as coisas nesse hotelzinho, bem simples, lá no 5º andar, só tinha escada, um elevador bem apertadinho. E aí fomos direto para Rue des Écoles, lá na Sorbonne, claro, que tem aquelas sebos e livrarias boas ali. Eu não vou chamar nem de sebo, porque é melhor que sebo. É uma coisa que tem um misto de obras mais antigas e raras com obras atuais, né? E aí nós chegamos lá e ela disse para mim, Leonor, tu vai para lá, eu vou para cá, nos encontramos em meia hora. Que é uma boa tática para a pessoa ter liberdade de fazer o que quer. Né? E aí eu começo a caminhar e vejo numa vitrine uma coisa fantástica. Era uma das traduções mais importantes das Mil e Uma Noites para o francês, daquele Mardru, né? E aí eu fiquei, que coisa impressionante, 7 volumes. E dizia, faça seu lance até às 12 horas. E eu fiquei hipnotizado com aquilo, porque eu já colecionava edições raras e primeiras edições, né? Já tinha coisas do Dante, coisas bacanas, e várias outras. E aí eu entrei e o cara disse, é tanto o lance para tu ter chance de ganhar, mas só tem 4. Tu tem chance. E ele disse, olha, se tu fizer uns 10% acima desse valor, é capaz de tu levar. E era todo o nosso dinheiro. Nós tínhamos recém-chegado, e aí, primeiro dia, era para ficar, acho que 8, 9 dias. Aí me deu um mal-estar, eu disse, não, isso não tem como. Aí saí, assim, meio atordoado. Aí fiquei esperando pela Leonor. Aí a Leonor chegou e disse assim, olha o que é o olhar de uma mulher que aconteceu? Sim, ela disse, percebeu. Te roubaram o passaporte. Perdesse o passaporte. Eu disse, não roubaram nada, não perdi. Mas o que houve? Perdesse a tua carteira, o que aconteceu? Fala porque eu sei que aconteceu alguma coisa. Eu disse, não, mas não aconteceu nada. Te abre que é melhor. Ela disse, fala. Aí eu disse, Leonor, tu não vai acreditar. Tem uma edição raríssima das Mil e Uma Noites em francês, coisa mais linda. Está aqui, mas é todo o nosso dinheiro e tal. E aí ela me ganhou. Dinheiro da viagem era todo. Aí ela disse assim para mim, e vai fazer diferença para nós? A gente pode voltar outra vez para Paris. Eu sei que tu é louco por isso aí. Não tem problema. Eu disse, tu está falando sério? Ela disse, estou, porque eu te conheço, tu vai ficar louco agora com essa história. Tu não vai aproveitar a viagem. E aí, eu dei o lance, nós compramos, está na minha casa, eu olho para ele todos os dias. É por isso que eles são casados até hoje. 40 anos casados. Declaração de amor. Que coisa bonita. Paris escuta, pelo livro. Aí nós voltamos para o hotel e eu não sabia o que dizer para o homem do hotel, porque a gente ia embora, Sim, não tinha dinheiro para fechar. ficar. Aí era o tempo de Calais-Dover, tinha que pegar e aí eu disse para ele, olha, nós estamos com um familiar muito doente em Londres. Aí o homem, mas que coisa. Uma mentirinha. Aí eu paguei para ele, tipo, meia diária, porque nós só deixamos as mochilas, assim, umas malas no quarto, não chegamos nem a desarrumar. Não usaram. Não usamos, porque a gente chegou, deixou as coisas e aí chegava de manhã. Passaram um dia em Paris. Menos de um dia. Menos de um dia. Aí de noite pegamos o trem, Calais-Dover. Mentira sincera me interessa. Que maravilha. Mas sabe que essa exposição sobre os 100 anos da morte do Proust, que é o tema que fez com que vocês me convidassem aqui hoje. E outros. É uma oportunidade para mim, porque esse prazer de colecionar primeiras edições de obras raras é uma coisa muito solitária. Eu noto porque alguém vai na minha casa que eu sinto que gosta, eu meio que
eu alugo a pessoa. A minha mulher fica me dizendo Mostrar menos, os Dá teus- outras menos. edições que tu tem Ah, aí, eu que tu tenho te mara- orgulha, assim. Eu tenho maravilhas. Primeiras Olha, edições. eu acho que eu tenho maravilhas na minha casa. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar coisas mais próximas. Eu tenho a primeira edição de Dom Casmurro. Nossa Eu acho que Maravilha. ninguém que eu saiba tem fora de bibliotecas assim de estado ou federais, né? Ou a nacional, não sei. Pô, é cá para nós, né? Eu tenho maravilha. a primeira edição do Ulisses, o Joyce. Olha, Putz, James Joyce, primeira edição. Sabe o que eu tenho? Eu até fico meio assim de contar. Eu tenho do Homero uma edição de 1717 da Ilíada. Nossa Senhora. Ah, eu tenho coisas maravilhosas em casa. Eu tenho Nas primeiras mais edições. diversas línguas, como é que Tenho, tu... não, a maioria eu tenho em francês, em inglês, eu tenho Decameron, eu acho que eu tenho um Decameron de 1497. Nossa Tá Senhora. até porque nessa exposição, E onde é que tu sai atrás disso, Gilberto? eu toda a vida fui atrás disso. Nas Não, viagens. Pirata disso aí, tu Eu sai tive atrás. nos livros que eu escrevi, sempre aparece a dona Giselda, que é uma professora que eu tive no ginásio, ela foi tão importante nisso, quando eu sempre digo para a família isso, ela notou que eu gostava muito de literatura e ela me sugeriu, entre outras coisas, que eu enfrentasse a Divina Comédia, mas numa edição que eu podia comprar na Globo, ali na Rua da Praia. Eu era adolescente, que tinha em italiano de um lado e a tradução em português do lado. Olha o que ela me disse. Ela disse, lê primeiro em italiano, mesmo sem entender, para pegar a música, porque é poesia. Olha que interessante. Depois tu lê em português. E aí eu fui lá na Globo e fui comprar essa. E aí perguntei para uma moça muito bonita, por sinal. E aí ela disse assim, mas que interessante, pô, não é muita gente da tua idade que compra esse tipo de livro. Aí ela disse assim para mim, se tu for lá pelas 6, lá na Rua da Praia, lá perto da Bento Martins, por ali, ela me deu num papelzinho, meu pai tem um sebo, e eu vou te conseguir uns 3 ou 4 outras edições da Divina Comédia, bem baratinho para ti. Aí eu comecei a colecionar. Da Divina Comédia eu tenho acho que mais de 200 E essa paixão edições. pela Divina Comédia te levou a fazer um livro Sim, muito Divina, interessante, muito que é bonito. a Divina Rima, publicado pela Por Sumida. que um jovem tem que ler a Divina Comédia? Então, eu toda a vida tive esse prazer silencioso, assim, porque não é todo mundo que gosta disso. É difícil. Aí eu tenho maravilhas na minha casa. Sem contar os quadros. A Sim, arte mas eu acho que modernista. literatura é o Aí, que eu mais. Eu a adoro. exposição que houve lá na Casa da Memória. Sobre Unimed, os modernistas. sobre o Os modernismo, modernistas eu tenho com tudo que tu obras possa que imaginar. tem, originais. Mas eu gosto muito disso. Mas é uma coisa que tem pouca gente para bater papo, assim. Por exemplo, vocês indo na minha casa, eu acho que eu ia alugar vocês por 3 horas mostrando. Tem que fazer uma exposição para levar as pessoas. Eu vou fazer no Rio de conversar com as Janeiro. pessoas. Ele vai Eu vou fazer fazer na uma- Academia de Medicina no Rio de Me Janeiro. convidaram para fazer agosto, setembro. Todo o acervo dele. Agosto, É uma setembro, mania outubro, isso, o Ivan também, o Pinheirinho, vai fazer não sei o que em São Paulo. Agora meu Gilberto quer fazer no Rio de Janeiro. Mas quer o dizer, Gilberto, nossa, essa exposição... É que eu sou membro da Academia Nacional de Medicina. O nosso presidente teve na exposição do Proust e ficou doido. E tinha muita coisa minha, porque eu fiz questão até puxando brasa para o meu... É uma coisa autoral, né, essa exposição. Então, eu tentei mostrar o que foi o Proust leitor, porque o Proust leitor é uma pessoa que só podia se virar escritor, ser um escritor com muito recurso, porque quem lê, escreve, né? A leitura é fundamental. quem foi o Proust leitor, então? Dá um resumão O para nós. Proust, olha aqui, ó. Eu posso aceitar alguém dos contemporâneos dele que diga que eu gosto mais do Kafka ou do Joyce, tudo bem, mas eu acho que, como romancista do século XX, eu gosto da estética da escrita. Eu não tô me referindo ao que a pessoa está dizendo, se isso é de valor político, eu não sei, moral. Não estou falando disso, eu estou falando forma. estética. Arte no sentido estético. O texto do Proust é uma coisa linda de se ler pelo número. Ele é parecido com o Dante nesse sentido. A quantidade de metáforas, de recursos, por exemplo, passagens bíblicas, obras de arte. Uma coisa, por exemplo, é tu dizer assim, eu passei de trem por aquelas árvores. Outra coisa é tu fazer uma alusão. Puxa, passei por árvores que me lembram aquele quadro de fulano de tal. Tá me entendendo? O Proust tinha uma cultura impressionante. Na exposição da Biblioteca Pública do Estado, organizada pelo Gilberto, não só havia obras
maravilhosas, documentos, por exemplo, da coleção do Gilberto, mas também do Pedro Corrêa do Lago, que é um grande colecionador de documentos. O maior de todos do planeta. De manuscritos, de documentos autógrafos. Agora, o Gilberto inventou o seguinte, que ele é criativo, além de tudo. Como no Proust tem a história da Madeleine, né? Aquele bolinho que molha no chá e abre a memória, e daí vem todas as lembranças, ele colocou lá, a gente ia visitar e tinha um garçom servindo chá. O Emílio se tornou mais importante que o próprio Proust na exposição. Materializou. O Emílio materializou. foi sensacional. Meu grande amigo Emílio. E é interessante porque a ideia de ter a experiência real de molhar a Madeleine no chá, porque tem essa história que ficou, porque o que fica às vezes no folclore, né, no imaginário, não precisa ser a realidade. Não é? O Proust trabalhou muito essa figura, esse recurso literário da Madeleine, porque o que aconteceu é que ele era um homem muito doente, asmático, tinha um problema pulmonar toda a vida. Ele foi um exilado em casa, ele escreveu quase toda a obra em casa como um homem doente. E além de tudo não suportava barulho num quarto que era um estúdio de rádio praticamente. Todo forrado com cortiça e tal. Ele não queria barulho. E o Proust, era o João Gilberto. Era o João Gilberto. E tem uma noite, mas ele saía, enquanto ele tinha um pouco de saúde, ele saía muito, ia no Ritz, ele era um cara que conviveu com a intelectualidade da época dele, devia ter conversas interessantíssimas. E ele pegava no ar, assim, pegou muito do Freud, do Einstein, da inovação, do subconsciente. Não é à toa que na mesma época sai um Proust com uma obra que fala de uma memória, né? Mas ele chega uma noite em casa, uma noite chuvosa, assim, e a secretária dá para ele um chá com um biscoitinho, assim. Quando ele molha aquele biscoito no chá, vem uma lembrança da infância do avô chamando ele. Marcel, vem cá e tal. Ele ia no quarto do vovô, o vovô ficava tomando chá com um biscoitinho, dava para ele um pouco. Isso é a verdade. Essa é a verdade. E ele achou que isso talvez fosse pouco para ele descrever esse momento. Porque isso é uma memória diferente, não passa pela inteligência, são sons, aromas. É que nem a gente tem algo químico isso. Isso mesmo. Sente. É uma memória que a gente chama proustiana, ou uma memória involuntária, ou do sistema límbico. Tem uma área do cérebro que é específica para isso. Mas aí o Proust começa a pensar na obra dele como é que ele colocaria isso, porque ele fala muito disso no primeiro volume do 7, de Em Busca do Tempo Perdido, e ele começa a trabalhar. A gente descobriu isso há pouco tempo, nos cadernos do Proust, que ficaram com a família, olhando os cadernos que vieram nas últimas 2 décadas, se vê todo o estudo que ninguém sabia, se pensava que era Madeleine. Então ele começa com essa torradinha, passa por um biscoito e chega na Madeleine. Por que ele escolheu a Madeleine? Porque ela tem um formato muito erótico, é uma concha. Se vocês olharem ali, por exemplo, a arte, Botticelli, tu tem aquela mulher, né, o Nascimento de Vênus, que ela sai de uma concha, é linda. Se tu olhar os nossos argentinos no campo de futebol, quando o Boca toma um gol e os cara anulam um gol do Boca, o que eles dizem? Né? Aquela frase, né? De tu madre, né? Então tem muitas coisas. Então existe uma sexualidade por trás disso. E quantas Madeleines foram consumidas? Mas uma quantidade impressionante. Foram milhares. Então, e outra coisa interessante é que eu queria mostrar a construção dessa obra. Então, a gente mostrou a experiência das Madeleines e mostramos esses cadernos originais, assim, como é que ele chegou na Madeleine. Então, quem quisesse olhar podia ver. E tem um outro aspecto. Eu imagino que as criancinhas foram milhares de crianças de colégios, escolas públicas, crianças que talvez tiveram o primeiro contato com uma biblioteca formal, assim, a não ser livros da biblioteca da escola, mas uma biblioteca pública, sim, grande. Foi a primeira vez para a maioria delas, ou quase todas. Eu acho que eles vão se lembrar da Madeleine do chá, porque eles têm a experiência, e isso vai remeter Proust. E talvez alguns vão querer ler Proust um dia. Não muitos, mas alguns. Gilberto, eu acho que é por aí. Pode ser, né? Desculpa. Não, vai lá. Não, eu estava pensando sobre biblioteca, porque eu sou de uma geração que não tinha internet para pesquisar, sim, e era comum a gente marcar, o próprio colégio marcava, claro, vamos estudar na biblioteca. Isso mesmo, né? Claro. E eu vejo que esse tipo de coisa, quando tu faz um evento, uma exposição, algo assim, dentro de uma biblioteca, de repente está criando de volta essa cultura, né, para que vire uma rotina as pessoas voltarem para a biblioteca. Que tu ia comentar? Eu ia te perguntar
sobre o teu livro, porque ele escreveu um livro chamado A Amante de Proust. Antes disso, deixa eu só dar Então um vai outro lá, exemplo vai lá. do que era o Proust, tá? Do compromisso com a excelência do texto. Na obra do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que é a obra principal dele, são 7 volumes, é uma coisa robusta, é o que ficou praticamente do Proust, ainda que tem outras coisas importantes que a gente pode discutir em outro momento, mas ele inclui 3 personagens que representam 3 artistas. Um é um pintor, outro é um músico e outro é um escritor. Tá? O Bergotte é o escritor. E tem uma história, tem um episódio no livro em que o Bergotte vai... Ele era louco pelos pintores holandeses. E ele tinha um fascínio por uma tela chamada A Vista de Delft, De Vermeer. que é do Vermeer, porque o Vermeer nasceu em Delft, né? É uma tela muito conhecida. E aí, ele soube, o Bergotte, que ele já era muito doente, tinha uremia, tinha uma doença de rins no livro. Uma doença de rins, no livro. No livro. Na obra, tá? Estou falando da obra. E aí ele diz assim, eu estou morrendo, mas eu não posso perder, porque teve um crítico que escreveu, um crítico de artes, que escreve um texto, e ele lê o Bergotte, e diz assim, o cara diz assim, olha, quem olha aquele pedacinho de telhado amarelo da Vista de Delft, do Vermeer, não precisa ver mais nada. Isso é a eternidade, é a arte nos eternizando. Ele ficou doido, porque como é que eu, que sou doido por essa obra, não vi esse telhado, eu tenho que ir. Aí ele vai se arrastando, e quando chega na exposição, que ele chega e olha para a Vista de Delft, ele cai duro e morre. E é uma das cenas mais bonitas. Maravilhoso. Aí no velório do Bergotte, os livros, olha que coisa poética, colocados de 3 a 3, assim, como se fossem asas de um pássaro, reverenciam o corpo do morto. Lindo, né? Só que nos últimos 20, 30 anos, aconteceu o seguinte. Todo mundo conhecia essa história. Uma sobrinha neta do Proust vai dar uma entrevista na rádio. Ela era filha do irmão dele, que era médico, o Robert. O pai era médico também, era um grande especialista em cólera. O pai dele era muito famoso. E a mãe era muito culta, era da região da Alsácia, falava vários idiomas e tal. E aí, a pessoa que estava entrevistando essa sobrinha neta do Proust, conversa bem, diz assim, escuta, mas como é que ele era no dia a dia? Porque tu era pequenininha, mas tu te lembra dele. Porque ele morreu moço, ele morreu com 51. Ele nasceu em 1800. Olha, mas para aquela época até não é tão moço. Morreu em 22. Né? Não é nem tão moço para aquela época. Mas ele era muito doente. E aí ela disse, mas o tio Marcel era maravilhoso, ele era uma pessoa encantadora, ele entrava, ele tinha uma maneira de falar, ele era uma pessoa assim, ele era rico como indivíduo, assim, tudo que ele falava era interessante, eu adorava ele. E ele tinha aquela loucura por aquele quadro do Vermeer. Aí todo mundo aqui, como é que é? É aquele quadro Vista de Delft. E eu me lembro que ele estava doente, com aquele problema do pulmão, tossindo, e disse que ia na exposição, porque ele não ia perder aquela exposição dos pintores holandeses. E aí eu me lembro que o meu pai, as pessoas, não vai, porque tu está doente, tu tem que ficar em casa, não sei o quê, tu tem que te cuidar. Ele disse, eu vou. Aí ele vai. O que eu imagino? Ele vai. Se imagina. E talvez... ele estava se sentindo mal. Ele pensou assim, puxa, tá aí, como é que eu vou botar isso no meu livro? Eu vou transformar... Qual é, digamos assim, o que seria uma epifania literária? É eu transformar essa cena em morrer pela arte. O Bergotte morre. Então, o Proust tem essa literatura. Mas vai de uma experiência dele... Claro. Ele fazia muito isso, né? Ele pegava situações concretas e transfigurava. Ele escreveu o primeiro... Ele tinha um plano para o primeiro volume, algo intermediário e o último. Porque o último seria o encontro ou o reencontro desse indivíduo que está descrevendo a sociedade francesa e tudo ali que vai acontecendo, a aristocracia principalmente, e aí, no final, ele encontra o seu destino, que é o de escritor. Tá?
Aí no meio tem circunstâncias, porque ele se apaixona por um motorista dele, que morre num acidente, morre afogado até. Ele estava fazendo um curso de piloto e cai no mar e morre afogado. E ele fica. Aí ele cria uma parte a mais lá para Albertine, né? Exato. Então, assim, aliás, se diz que todos os personagens femininos dele, na verdade, eram personagens masculinos. Exatamente. Ele era gay. Albertine era Albert, e por aí vai. A construção de personagens era incrível. Mas o que eu estou querendo dizer? O livro... Mas era para ele não expor homossexualidade, essa coisa por conta da época? Ele, na realidade, ele foi a primeira pessoa na literatura a falar de verdade sobre essas coisas. O Proust é um divisor de águas. Ele faz o... Bom, claro, não tem como Shakespeare. Se tivesse que escolher, escolhe um nome, Shakespeare. Ele é melhor de tudo que veio antes e acho que é tão bom ou melhor de tudo que veio depois, minha opinião. Mas ele descreveu os tipos humanos, como ninguém, o Shakespeare. Mas se aprofundar em coisas assim, do jeito que a pessoa é, assim, as coisas mais íntimas. O Proust fez um trabalho... Inclusive as cenas de Exatamente. sexo, E tudo com muita inteligência. Por exemplo, tem cenas que ele descreve uma relação sexual, uma fantasia, por exemplo, de penetração. Ele fala, em vez de dizer penetração, ele diz os galhos da árvore penetrando na veneziana. Ele era um cara que tinha uma... E por que eu estou dizendo isso? Porque... uma coisa muito interessante em Proust é assim, ele dizia uma coisa que eu acho muito... Eu penso igual, não sei se por influência dele ou de outro, que a vida, se tu for olhar criticamente, a vida da gente é uma coisa muito, muito complicada, porque a gente sabe que vai morrer. Nós sabemos que nós vamos embora um dia. Isso é uma coisa... É ruim isso. Para um ser humano, a gente gostaria de ser eterno. Ou de durar... No final do programa, eu ia até te perguntar, na condição de médico, né? Se tinha alguma novidade para nós viver mais alguns 50, 100 anos. Tem sim. O Nando adora assuntos médicos. Mas então, o Proust dizia que o dia a dia da vida, em geral... Com exceções, claro, ele é muito sem graça, porque é um cotidiano. Vamos pensar assim, pensa a maioria das pessoas que tem que lutar para conseguir o dinheirinho para sustentar a família, sofre humilhações, sofre injustiças, não tem lógica. Tu cria o teu filho e tá tudo maravilhoso, daqui a pouco acontece uma desgraça. Nós não somos dono de destino, não tem destino. É essa paixão do Gilberto que justifica o seguinte, que nós não podemos deixar de dizer aqui. Esse programa está sendo gravado. Quando terminar a gravação, ele vai sair daqui e vai para uma premiação da Câmara Rio-Grandense do Livro, onde ele receberá a seguinte homenagem. O homenageado do ano, o homem do livro do ano. Mas deixa eu só terminar aqui. O Proust dizia o seguinte... Muito obrigado pela gentileza. Não, o Proust dizia o seguinte, como a vida é assim, ela não tem lógica. Uma pessoa maravilhosa pode ser ludibriada, pode morrer injustamente. Alguém bacana pode se esforçar e não conseguir. Milhares de pessoas, milhões no mundo, fazem tudo direitinho e não têm a oportunidade que um ou dois podem ter. Um cara nasce rico e tem uma vida cheia de privilégios. Então, a vida em si, o cotidiano, não é fácil. E ele dizia que a maneira da gente atenuar isso é embelezando a vida. Bonito, né? Ele dizia que se a gente embelezar o cotidiano, a minha figura é como se fosse uma árvore que tu compra para o Natal e tu vai colocando as bolinhas ali, entendeu? Então, eu acho que se a gente tiver essa mensagem, assim, que, puta, a gente tem que dar um jeito de fazer alguma coisa para tornar a vida da gente um pouco melhor. Porque se for só ela, o troço é meio chato. O que tu reúne nesse livro aqui? Isso aqui é o catálogo. Isso é o catálogo da exposição. É o catálogo da exposição. Esse catálogo está à venda lá na Biblioteca Pública por R$80. Ele é lindo, ele vale muito mais do que os R$80. E todos os 80, 100% de cada 80 vai para a biblioteca para ela poder fazer as suas... Biblioteca Pública de Porto Alegre. Isso, do Rio Grande do Sul, que é a nossa querida biblioteca. E aqui tem... Sob nova direção. Isso mesmo, é importante dizer, eu falei de Porto Alegre, ela é em Porto Alegre, mas é a biblioteca do Estado do Rio Grande do Sul. Biblioteca Pública, e aqui tem o catálogo da exposição, tem textos, tem todo o trabalho curatorial contando sobre o Proust, sobre a vida dele, sobre as obras, tem mais de 200 itens expositivos até com manuscritos que o Pedro me emprestou. O Pedro Correia do Lago e a Bia Correia do Lago são um casal maravilhoso, não nos cobraram R$1
para ceder Para esse ceder material. o Eu material. apenas consegui um seguro, que é óbvio, né? Claro. Para proteger. E a gente fez essa belíssima exposição. Então, esse catálogo tem aqui tudo que aconteceu. Tem até um QR Code, que agora está na moda, que a gente pode acessar toda a parte educativa, Esses palestras. livros aqui das fotos são as primeiras edições dos Isso. livros do início. Muitos são meus, tá? Muitos são meus. Só isso. Não, é verdade. Agora, Gilberto, para a gente ir contando a tua história aí para os ouvintes. O Gilberto já foi presidente da Bienal do Mercosul. O Gilberto tem entrado também numa área muito interessante que é a dramaturgia. Recentemente teve peça dirigida pelo Luciano Alabarce. Foi em São Paulo? Foi muito, em São muito Paulo, bem em São inclusive, Paulo, no Teatro São Teatro Pedro, em São Paulo. Vai agora para o Rio de Janeiro. Com o Zé Adão Barbosa, por exemplo. E Arlete Cunha. E Arlete Cunha. E o Fernando Zunho. E o Fernando Zunho. Sensacionais. Muito bacana. E também, como escritor, tem feito coisas muito interessantes. A Amante do Proust, eu não posso deixar de falar, porque ele cria uma personagem que simplesmente, Nando, traça toda a intelectualidade francesa. Ela levou para a cama todo mundo. Eu acho que do Sartre... Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Todo intelectual... É uma ficção essa amante. O amante sou eu. Não, porque não, sabe o que eu perguntei, Gilberto? Se realmente tivesse sido uma amante, ele fizesse um livro sobre isso, eu ia perguntar se o Gilberto tinha feito jornalismo. Tinha uma formação em jornalismo. Porque não interessa o Proust, interessa é amante do Proust. O certo é que ela levou todo mundo para a cama. Na realidade, eu usei essa matriz proustiana para contar a história de uma moça que, por circunstâncias, fica doente. Ela adoece, porque eu tenho na minha experiência médica muitos elementos para poder enriquecer um texto ficcional com aspectos médicos. Então, na realidade, a gente vai descobrindo ao longo do texto que são delírios, são alucinações, são fantasias de uma pessoa doente que está estudando, fazendo a sua pós-graduação na Sorbonne, tem circunstâncias, e aí tem todo o embate dela com o médico que trata, né, lá no Hospital Salpêtrière, em Paris. Então, é uma viagem sobre essa Paris que envolve o Proust, porque o Proust, não sei se eu estou me estendendo muito, o Proust tem também um aspecto que ele vive num período histórico impressionante, porque ele nasce em 1871, que é o ano seguinte ao fim da Guerra Franco-Prussiana, em que os prussianos dão um laço nos franceses. Eles perdem a região da Alsácia-Lorraine, há uma humilhação na França. O Napoleão III fica preso com os prussianos. Paris fica acéfala. A prova é que no ano seguinte tem a Comuna de Paris. O Proust nasce nesse 71. E aí tem todo aquele período que vai para o fim do século do XIX, que tem, meu Deus, é o tempo da inovação. Surge o telégrafo, o telefone, automóvel, luz elétrica. Imagina a exposição. Olha, outra coisa que eu tenho maravilhas na minha casa é sobre a Exposição Universal de 1900 em Paris. Vocês não sabem o que foi essa exposição. 1900. A Exposição Universal de 1900 ocupou toda a Paris. É uma coisa sem precedentes. E o que tu tens? Eu tenho tudo que tu quiser sobre isso. Tudo. Eu tenho todos os catálogos. Houve a era possíveis. das exposições universais? Então, isso foi muito... era um momento incrível. E aí tem Tem espaço para guardar tudo isso aí? Tem. Aí tem o começo do século XX. Eu vou dar um exemplo. Em 13, se tu pegar 13, que é o ano do primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, que quando ele lança, é o mesmo ano do Stravinsky, fazer aquele concerto que ele quebra os paradigmas da música. O Totem e Tabu sai no mesmo ano do Freud, 1913. Imagina, é um momento que tu tem o Einstein dizendo, olha aqui, tu tem o Einstein começando a dizer que o tempo e o espaço são relativos. Olha só na cabeça de alguém que essas coisas são relativas. O Freud começa a falar sobre como é que é o subconsciente. Então, o Proust, ele não acontece por acaso. Gilberto, tu tens essa grande relação com a literatura, com as artes plásticas, mas também com a música. Sim, eu gosto muito disso. Aliás, eu vou aproveitar para perguntar aqui, de repente a gente já fica com uma notícia aqui em primeira mão. Tu vais ou não assumir a direção da OSPA? Olha, 3 ou 4 já falaram sobre isso. Eu nunca ninguém me procurou para falar sobre isso. Não, que eu saiba, não. Até adoro a OSPA, vou muito a concertos.
Mas não, que eu não fui convidado. Não, mas por se ninguém. 3 ou 4 perguntarem é porque tem Mas alguma coisa aí. deixa eu só completar. Do Não, Proust. não, qual é a tua relação com a OSPA hoje? Eu sou Nós na queremos OSPA saber agora. de Não, ti eu também. sou um amigo da OSPA, adoro a OSPA. Porque tu já foste presidente da Você Associação era um dos amigo Amigos que do frequenta a Teatro casa São da OSPA? Sim, Que amizade sim. é essa? Ele foi presidente da Associação dos Amigos do Teatro São Pedro, Sim. presidente da Associação dos Amigos da Biblioteca Pública do Estado e corre no meio cultural, que agora tu Qual é a serias o situação hoje presidente da OSPA. Eu acho que a OSPA, Condições para trabalhar? a essas coisas? OSPA é uma das maiores orquestras sinfônicas do país. Com certeza. Ela já teve momentos assim de muita expressão dentro do contexto nacional e até na região sul-americana. Já tivemos aqui pessoas regendo e fazendo concertos de nível assim, internacional. Hoje em Bastante dia, midiático na época. Era o hoje em Isaac dia nós Karamchev. temos. Hoje em dia nós temos um grande esforço do maestro Evandro Matê em conduzir a OSPA, mas os músicos, se a gente olhar, por exemplo, eu acho que eles fazem milagre, porque vocês não imaginam como eles são remunerados. Bom, vocês imaginam, o Brasil é um país que vocês sabem como é que remunera a cultura, né? Sim. Então eles são, na minha opinião, muito mal pagos. Mas são contratados eles? São contratados, música, é claro. É uma música. orquestra sinfônica, o Estado, né? Sim. O Estado tem uma fundação, mas eu não conheço a intimidade da OSPA, mas eu acho uma instituição maravilhosa e que deve. Eu acho que o pessoal da direção, o maestro Mateu, o Evandro, que eu gosto muito, eles estão fazendo um esforço impressionante para poder manter um nível adequado, mas eu acho que a OSPA deveria sonhar com muito mais. Entendeu? Gilberto, é só dinheiro público, não há um empresariado, a elite Não, gaúcha, ninguém ajuda? os músicos que eu saiba, né, recebem um salário que, na minha opinião, é muito aquém do que tu imaginaria para um músico, porque a formação de um músico clássico é muito longa. Eu não sei. é assim. É complicado. E eles têm mais um recurso que é para manutenção de instrumentos, que eu saiba. Eu estou falando sem conhecer, mas assim eu tenho uma ideia superficial. Me perdoem se eu estiver dizendo algo que não seja verdadeiro, mas eu acho que eu adoro a OSPA e gostaria que ela crescesse cada vez mais, que a gente tivesse cada vez mais espetáculos assim de nível internacional e que os músicos estivessem cada vez mais valorizados. Esse é um sonho que deve ser o mesmo sonho do maestro, da secretária, do governador, mas que o músico clássico é mal pago? Vocês não têm ideia. É uma coisa aviltante. E outro assunto... Assim, Mas deixa eu só terminar aquilo que eu estava falando do Proust. E depois desse período, dessa Belle Époque, que parecia que tudo era possível. Imagina, o Proust ficou louco pelo automóvel. Por isso que ele se apaixonou pelo motorista. Mas, então, vocês imaginem tu imagina que a cultura dependia de vela durante a noite. Tu imagina quando tem luz elétrica, tu poder fazer saraus por toda a noite. Mudou a vida das pessoas. E aí vem uma guerra. A Primeira Guerra Mundial, para quem não sabe, vocês obviamente sabem, foi das guerras mais sangrentas. Guerra de trincheira. Não tem europeu das décadas subsequentes à Primeira Guerra que não teve alguém que morreu ou perdeu uma perna, um braço. É só olhar no cinema. O cinema que retrata a Primeira Guerra mostra sempre alguém que morreu na família ou alguém aleijado, de muletas. Foi uma guerra de as pessoas se enfrentarem homem a homem, com baioneta, uma coisa horrível. Então vocês imaginem que recorte histórico, tu imaginar que tudo é possível. Ou seja, a felicidade chegou. Tudo, luz elétrica, telefone, meu Deus, telégrafo, automóvel, tudo. E aí a inovação vai para o mal. E a Europa, que era uma Europa totalmente de grandes grupos coloniais, não é? Tu tem uma fragmentação, forma os estados independentes, muda o mapa da Europa com a Primeira Guerra, né? Porque tinha. Então, o Proust viveu um período muito interessante de ser contado. Então, por isso que eu usei isso como pano de fundo. Desculpe. Quantos imortais da academia tu trouxeste para ver a exposição? Olha, eu trouxe. Ana Maria assim, Machado. de forma planejada, eu trouxe o Domício Proença, o Sequim, Ana Maria. Que pessoas encantadoras. Porque eu fui na posse. Eu fui na posse do Gilberto Gil a convite do Domício, porque o Domício é muito amigo há muito tempo, a esposa dele é gaúcha, a Rejane, o Domício Proença, que foi presidente da academia, uma pessoa encantadora, sempre vinha na Feira do Livro, muito prestativo. E aí o pessoal me pediu que eu trouxesse o Domício para dar uma conferência.
a diretoria nossa. E aí o Domício veio, já contou na reunião da academia, e aí começou um conta-conta, aí me liga uma pessoa da academia se o Sequim podia vir, Ana Maria. Aí eu convidei, obviamente, E claro. no encerramento foi o Nejar. O Nejar, claro, nosso querido poeta, que é o único membro da Academia Gaúcha, e veio também o Arnaldo Nisquier, Também, o Nisquier com a também. esposa. Já são 5. E veio muita gente que eu nem imaginei que pudesse vir. Então, teve muita repercussão. E teve um momento, que é aquele momento em que a pessoa prova a Madeleine, no chá, em que depois a gente oferecia um cartãozinho. O Emílio, o nosso grande Emílio, oferecia o cartãozinho, que era o garçom ali, o Emílio que servia. O Emílio que virou prustiano depois dessa exposição. O Emílio contava um pouco sobre o Proust e dava um cartão e a pessoa escrevia o que queria sobre essa experiência de memória involuntária. E tu não tem ideia dos países que a gente via naqueles cartões. Claro. Eu acho que tem muito... Existe uma diáspora gaúcha que a gente nem imagina, no mundo inteiro. Tinha gente que vinha visitar a família, porque era época do verão, eu acho. Tinha gente, Finlândia, Suécia, cada vez mais agora. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, pelo amor de Deus. De todo, olha, o que foi... Eu acho que uns 6 mil cartões preenchidos. Eu estou louco. Se tu tiver algum aluno, Juremir, que queira fazer uma dissertação ou uma tese sobre isso... Olha só. Falasse no Domício, no Gil... São os 2 negros só da academia, né? Não sei se Eu acho que sim, Só Gilberto Gil e o... Tu foste em outras posses ultimamente também, eu acho que Eu fui uma que quem me convidou... A Fernanda Montenegro? A Fernanda Montenegro. Eu adoro a Fernanda Montenegro, porque a Fernanda Montenegro adora Porto Alegre. Ela adora Porto Alegre. Quando eu cheguei para dar um abraço na Fernanda Montenegro, quando ela entrou para a academia, porque eu tenho família no Rio de Janeiro, eu vou muito ao Rio de Janeiro. Minha sogra mora há 40 anos no Rio de Janeiro, então eu vou sempre para o Rio. Eu tenho academia de medicina, que eu vou nas reuniões, então eu aproveito e quando me convidam, eu vou. E eu fui na da Fernanda, e quando eu disse para ela, olha, eu estou aqui, eu na pessoa física, Gilberto, e para te cumprimentar, e como presidente da Associação da Biblioteca Pública e do Teatro São Pedro. Ela ficou doida quando eu disse Teatro São Pedro. Eu amo o Teatro São Pedro. Eu mando um abraço para aquela turma. Ela foi tão querida, a Fernanda Montenegro. E falando nisso, tu também tens algum papel importante na conclusão das obras do multipalco. Da expansão, da ampliação do Teatro São Pedro. Eu acho que eu tive 2 papéis. Eu assumi a direção da Associação do Teatro no momento em que havia uma tensão entre a Fundação Teatro São Pedro e a Associação de Amigos. Por quê? Porque o que acontece? Em países como o nosso, que as pessoas não olham para a cultura como deveriam, às vezes a presença do Estado é muito discutível nos aparelhos culturais do próprio Estado. Então, por muito tempo, a dona Eva Sofer se viu sozinha. Então, como ela não tinha o Estado oferecendo as condições mínimas, ela tinha que manter o Teatro São Pedro e o projeto de crescimento através de uma associação de amigos. Isso hipertrofiou essa associação. Isso é pela ausência do Estado. Nos últimos anos, nós estamos vendo o Estado muito presente. O governo do Eduardo Leite, com a secretária Beatriz Araújo, olha, é uma coisa maravilhosa, o Antônio de diretor, mas eu digo, esse governo, eu não tenho partido político, não tenho casamento com... Não sei exatamente, eu sei o que eu não quero. Mas o que eu quero eu não sei ainda, mas o que eu não quero eu tenho certeza que eu sei. Eu acho que o que o governo Leite fez pela cultura, do ponto de vista de apoio financeiro, não tem precedente. Eu vou dar um exemplo. Eu fui falar com ele para ajudar as obras do multipalco, que são 18 mil metros quadrados. É uma coisa maravilhosa quando fica pronto. São vários teatros. Um teatro maior que o atual que nós temos, um teatro italiano. Um outro teatro de oficina que foi inaugurado agora. Várias salas para dança, para o que vocês imaginarem. Vai ficar um local que não perde para nenhum lugar do mundo. No total daria 24 mil metros quadrados de área de cultura. Aquilo ali é uma coisa maravilhosa. São 7 andares para baixo ali. Uma área pequena ali do lado do Teatro São Pedro. Ali no mesmo complexo. Naquele local. Isso é uma coisa impressionante, porque o centro histórico não tem muito espaço para crescimento horizontal. Tem que ser vertical. Eu fui pedir dinheiro, a secretária foi muito generosa, a Beatriz Araújo. Ela disse, eu vou falar com o governador, vamos conversar.
Ele disse, olha, quanto é que falta para terminar a obra? Em torno de 28 milhões, por aí, 29. Eu disse, eu acho que eu consigo uns 6, 7 milhões. Então, eu fiquei feliz da vida, nós comemoramos, fizemos 1000 celebrações. Aí ele me telefona um dia, porque ele é simples, é uma pessoa normal, o Leite, ele não tem arrogância. Ele ligou, olha, não deixa de ir na sexta-feira, tal hora que vai ter assinatura do dinheiro. E eu disse, que bom, mas não deixa de ir. Eu disse, por quê? Tem uma surpresa. Eu imaginei que tinha uma rapa de tacho, que ele me arrumou mais uns 500, 300 mil. 6.800. Uma coisa assim. 6.800. E aí, meu amigo, no dia, a minha mulher estava indisposta, achei que pudesse estar com Covid, graças a Deus que não era. Eu fiquei em casa e disse, olha pessoal, vocês vão lá, mas não deixem de ir, porque alguém tem que assinar por mim. Uma tinha procuração, uma das minhas assistentes lá da associação. Chega lá e ele diz, olha, eu resolvi dar todo o dinheiro. E ele nos deu todo o dinheiro, 28 milhões. 28 Para a milhões. construção do multipolo. Isso é uma coisa histórica. Eu vi que é histórica porque quando eu fui nós fizemos a entrega do teatro de oficina, faz algumas semanas. Na hora que a gente vai entregar um teatro, dá uma coisa dentro da gente. Porque isso é uma coisa que fica para sempre. Não é brincadeira. Sim, Tu entregar um ver teatro algo pra realizado, sociedade. importante. Fica pensando assim, não sei o que vai ser da política, não sei o que vai ser das... Mas esse teatro tem vai um ficar. teatro. Esse teatro vai Teatro ficar ali. Olga Reverbel. Olha, aqui, quando o Teatro São Pedro foi idealizado, foi um pouco antes de 1835. Porto Alegre não tinha mais do que 30 mil habitantes. 30 mil? 40 mil? Imagina que visão. Queria fazer um teatro daquele porte. Sim, sim. Então, aquela visão é que Muita nos deu o visão teatro e que a gente usa ousadia. hoje. Então, o governador, e ele não faz isso só com o Teatro São Pedro, ele deu dinheiro para a Biblioteca Pública, deu dinheiro para todos os aparelhos culturais do Estado. Não foi só para nós, não é amiguinho, foi uma coisa com capilaridade. Eu achei isso histórico. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que reconhecer publicamente, porque ele, para mim, eu tenho acompanhado cultura por muitas décadas. Ele fez uma coisa impressionante. Não, na última gestão ele já tinha feito isso. Claro que tem gente que fez coisas antes. Isso é uma coisa que vai sedimentando, ninguém faz tudo sozinho, tem o de antes e tem o de depois. Mas no conjunto, isso foi Mas, muito Gilberto, os importante. pequenos espaços a gente está com problema. E aí é uma questão mais municipal. Pegar assim, ó, para o Teatro de Câmara, fechado. Né? A própria sala Álvaro Moreira, ali, o Teatro Isso é Renascença. Estado ou é município? município? Município. Ah, bom. Município. Estou falando do que eu vi no Estado. Não, né? não, eu digo município. Sim. Por que é importante? Porque o São Pedro tu vai, tu já tem um show melhor acabado. Claro. Né? Mas eu tive banda lá no início e tal. O cara começa em algum lugar. Um teatro de câmara é um lugar bom para Claro. começar. Um teatro Renascença, uma sala Álvaro Moreira, para pequenos espetáculos, né? E isso a gente precisa. E o próprio anfiteatro, que é um lugar Claro. grande, ali na Orla. Tá jogado o anfiteatro. Sim, Né? Aí são espaços da cidade. Mas tem razão. Nessa questão aí do investimento na área da cultura, inclusive, tá combinado, acho que semana que vem a gente vai conversar com a secretária. Com a Com a secretária de Beatriz Cultura, com a Araújo. Beatriz. A Beatriz Araújo Falei é com a Camila, maravilhosa. que é a nossa querida Camila Sim. Diesel, Claro que trabalha que- com ela. A E Beatriz a é Camila disse, olha, maravilhosa. semana não pode, olha. mas semana que vem ela vai Ela estar vem. aí. E tu sabe que é uma coisa boa, porque, voltando ao Proust, se eu olhar essa coisa Vira que e ele mexe, diz tu do... volta ao Proust, É, né? não, olha aqui, ó, eu estou tentando mostrar como ele é atual. Esse cotidiano que pode ser cinza. Quando o governador nos ajuda e a secretária a terminar um teatro, um multipalco, uma coisa para a cultura, a gente fica com... dá mais graça à vida. É ou não é? Claro, com certeza. A Ah, cultura não, é uma fundamental. etapa, né? Quando tu Dá vês, mais graça. quando tu realiza algo e olha, foi feito, é maravilhoso. É. Ô Gilberto, essa capa em azul, com detalhes do Proust em preto e aqui em branco, tem alguma coisa a ver com futebol ou é uma preferência do Proust mesmo? Eu teria gostado que fosse assim, que fosse uma manifestação de amor ao Roberto é Grêmio gremista. Futebol Porto-Alegrense, mas isso aí foi a idealização desse grupo maravilhoso que trabalhou comigo. Olha, era um timaço que participou Foi, né? dessa exposição. E imagino. tu deixaste um sucessor lá na biblioteca Pô, o maravilhoso, Alcides Stumpf. O Alcides, uma o figura nosso sapateiro de esplêndida. Bruxelas. Nosso sapateiro de O Bruxelas. Alcides, É Por bom que demais. sapateiro de porque ele Bruxelas? escreve uma crônica do crônica Jornal de Erechim. do Jornal de Erechim O sapateiro de maravilhosa. Bruxelas. Que é o nome ao É sapateiro o personagem de que ele criou. Sensacional. Sensacional. Ele escreveu um livro que agora vai ser lançado, Vai né? ser lançado Eu tive pela a honra Sugilha. de escrever o prefácio. Eu fiz uma apresentação também, ele me pediu, fiquei honrado. O Alcides é uma pessoa maravilhosa. Até vou fazer um registro. Eu sou médico e eu acompanhei a evolução da Unimed e do Instituto Unimed
sendo criado. E, olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que nos últimos anos tem muito pouca coisa na cultura que o Instituto Unimed não tem apoiado. A Casa da Memória Olha, é uma realização sensacional. Isso aí é visão. Visão do Nilson Mai, do Alcides, Exato. desse grupo. Uma dupla sensacional. E eu, Nilson como Maia. o Alcides era o meu vice-presidente na Associação da Biblioteca, eu tive a felicidade de poder passar agora o bastão para ele. Já passei informalmente, desde o fim da exposição. E acho que na quinta-feira nós vamos ter a formalização da presidência do Alcides. Eu passo a vice. Nós trocamos. E aí tu ficaste livre para fazer mais obras culturais, escrever. Acho que sim. Essa exposição que vai estrear em agosto eu tô doido no Rio de por essa Janeiro. exposição de agosto. Vocês vão gostar. Porque eu vou... Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu vou... O mote vai ser um conto do Tem vaga Borges. para mim, para o Juremir, lá no quarto da sogra. lá, Mas é alguma coisa lógico, assim? que eu vou hospedar vocês. Vamos o lá Gustavo da acompanhar. O gatilho vai ser aquele conto, A Biblioteca de Babel, do Jorge Luis maravilha, Borges, que maravilha. é sobre uma biblioteca que representa o infinito. Quando o homem desaparecer, ela vai ser o reflexo da passagem da civilização. O Borges é para matar. É todo o teu acervo? Todo. Quadros? Não, livros. Só livros. Só livros. Livros. Porque ele não quis falar porque ele é muito modesto. Mas assim, que eu me lembre, posso estar enganado, da exposição na Casa da Memória. Mas ele tem quadros assim, ele tem obras assim de gente como Anita Malfatti. É por aí, né? Da Tarsila. Da Tarsila. Do Cícero Dias, que eu sou doido pelo Cícero Dias. Pelo seguinte, tu imagina a seguinte situação. Tu tá na Segunda Guerra Mundial, os nazistas estão ali de metralhadora. Olha esse final. Os nazistas de metralhadora. E aí o poeta Paul Eluard diz para o Cícero: Cícero, tu tá com esse salvo-conduto para ir para Lisboa, tu leva esse poema chamado Liberté, que alguém da resistência vai pegar e vão lançar depois de avião. A Royal Air Force vai lançar por toda Paris para manter a chama acesa da esperança na liberdade. Ele disse: deixa comigo. Botou no forro do casacão e passou pelos nazistas. Eu quero ver quem é que vai fazer isso hoje. Então o Cícero é demais. Tu farias, Gilberto, rapidinho, para encerrar. Para quem está nos ouvindo aqui, não conhece muito do Proust, tu quer dar um livro para iniciar a conhecer Marcel Proust. O que tu indicaria? Eu acho que ele tem que ler uma boa tradução de Em Busca do Tempo Perdido, que é a obra mais... Em Busca do Tempo Perdido. Aquele encontrar já serve. Tá bem. E é difícil, hein? Tem que... É um namoro longo, com literatura é diferente. A gente tem que ler um pouquinho, volta. Não é tão simples, não. Verdade. Mas é, em geral, o melhor daquela pessoa. Porque nós estamos conversando aqui, eu posso jogar uma palavra fora, né? Mas se eu tiver que escrever, eu vou pensar 10 vezes. Então, o livro, em geral, deve ser o melhor daquele indivíduo. Para o melhor ou para o pior, se a ideia dele for uma coisa. Mas ele vai colocar o melhor dele ali. Gilberto, muito obrigado. O maior muito legal, prustiano gaúcho, Gilberto Schwartz. Gilberto Schwartz, muito obrigado. Foi muito legal. Juremir, foi muito bacana, né? Eu que agradeço, porque eu me senti em craque. casa. Vocês são amigos. Nossa. Então, em agosto, todos ao Rio de Janeiro, é isso, né? É isso mesmo. Então tá. Pensando bem, volta na semana que vem, né? Sempre aos sábados, 9 horas da manhã. Bom final de semana para todo mundo. Futebol no domingo, só amanhã joga todo mundo. Grêmio, Inter, tudo no domingo, Juremir. Tudo no domingão. Inter e Goiás. Inter e Goiás. É o jogo do Eu acho que o Inter vai patrolar o Goiás. Sabe que, com todo esse meu amor à arte, eu seco o Colorado de uma maneira. É mesmo? Eu seco o Grêmio. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Tá bom. Tá,